produção? Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Hoje estamos em mais um episódio do podcast Direito e Saúde. Hoje estamos aqui com uma convidada mais do que especial. Uma ativista, uma presidente de associação, uma mãe. Com vocês, Nilza Maria, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Rondônia. Nilza, boa noite. É um prazer estar aqui com você. Agora eu fiquei nervosa. Não fique não, mulher. Não fique não. Gente, boa noite para você que está aí do outro lado, já que já entrou aí para assistir nesse podcast maravilhoso, Direito e Saúde, aqui com o doutor Sérgio Muniz. Essa pessoa também que é defensor, é mais do que um defensor público. É uma pessoa assim que não se acomodou lá dentro do gabinete, não, gente, ele foi para fora. E assim, conhecer realmente, eu falo assim que eu admiro muito, porque o trabalho que ele está fazendo, alcançando mesmo. Eu acho que travou. A câmera dela tá congelada. O que aconteceu? Eu tô vendo aqui, ó. Né? Tá travada, né? Tá. Travou aí? Que foi, Augusto? Iniciar a câmera dela. Não, tô no partido. Agora se eu abrir vai fechar a live. Será que a gente não consegue continuar com essas três, não? Aí vai fechar e vai abrir com outro link. Aí que é o ruim, né? Aí o pessoal vai perder. Vai perder tudo. Pronto, atualizado. Podemos seguir. Já? Agora sim, tá com a palavra aí, doutor. Tá com a minha câmera aqui? Tudo travou. Prontinho, doutor. Pode explicar aí a falha técnica. Voltamos. Voltamos. Pessoal, mil perdões. Tivemos aqui uma pequena falha técnica. Tivemos uma falha técnica no início, né, Felipe? Botamos para funcionar. Ao vivo é assim, Nilza. Ao vivo é desse jeito. Ao vivo, de vez em quando, dá esses problemas. Mas, para quem não pegou o início, eu queria mais uma vez apresentar essa pessoa que a gente está recebendo aqui hoje, uma ativista dos direitos das pessoas com autismo, uma presidente de associação, que é a AMA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas aqui de Rondônia, e, antes de tudo, né, Nilza, uma mãe. Sim. Pessoal, com vocês, a Nilza, para fazer as apresentações iniciais dela. Boa noite, você que está aí do outro lado acompanhando nesse podcast maravilhoso, o doutor Sérgio Muniz. Fala assim que é um defensor público que está ali, saiu fora dali, né, do gabinete, conhecendo mais, né, de perto realmente a nossa realidade, né? Nilza, eu só queria pedir para você né? falar um pouquinho mais perto do microfone. Aqui? Pode afastar o microfone. Pode. Isso, pode chegar mais. Isso, ótimo. ele fica bem livre aqui. Ótimo. Então, assim, estou muito feliz, né, de estar aqui participando, falando um pouquinho da associação, falando um pouco da minha vida, para quem ainda não conhece, esse trabalho, né, que a gente vem realizando e defender essa pauta que é tão importante, né, que é o autismo. Quando eu sempre falo assim, né, do autismo, mas a gente fala em nome de todas as deficiências que precisam, né, de pessoas, né, como o doutor Sérgio aí, defender essa causa que é tão nobre, né, doutor Sérgio? Sim, Nilza, sim. E a gente vai falar sobre tudo isso se o tempo nos deixar. Isso aí. O podcast tem duração de 1h30, 2 horas, parece que é muito. Mas quando a gente vê, o tempo vai embora. É uma loucura. Nilza, como eu faço com todos os meus convidados, eu abro
a oportunidade, logo no início do podcast, para fazer o que eu chamo de arco da trajetória. Que é o seguinte, a Nilza hoje é quem ela é. Agora, vamos contar um pouco da origem da Nilza, um pouquinho, quem sabe, talvez da infância, um pouquinho do início da idade adulta, um pouquinho do casamento dela, um pouquinho o que fez a Nilza ter essa proximidade, essa paixão, essa força tão grande da natureza para lutar pelos direitos das pessoas com autismo. Bom, né, eu estou, né, hoje já com 52 anos, né, casada há 35. É uma moça ainda, é uma jovenzinha, ainda tem muito a lutar. O meu pai é agricultor, né, agricultor aqui do Baixo Madeira. E a gente Você é uma filha, criado, é uma filha de Rondônia, filha daqui de Porto Velho. Rondônia mesmo. E a gente morou, né, eu vim de lá, eu estava com 7 anos de idade. Então toda a nossa infância foi no interior mesmo, vivendo ali, aonde o pai sustentava a gente, né? Ele tinha um barco, né? Onde ele trazia as verduras, frutas para vender aqui em Porto Velho. E a gente foi criado, né? Estudava tudo. E com 7 anos de idade, a minha mãe faleceu, né? Então, assim, foi bem difícil, né? Éramos em 7 irmãos e meu pai adoeceu e teve que vir se tratar. Ficou quase um mês fora, né? E nós ficamos, né, com a minha irmã mais velha, cuidando da gente. E depois que ele ficou bom, né, ele decidiu vir direto, né, morar aqui em Porto Velho mesmo. E assim, a renda que nós tínhamos, né, o papai sempre foi agricultor e trabalhava, né, ele era feirante aqui, ia para as feiras, né, vender, e a gente acompanhava todo mundo. É por isso assim que eu gosto de pessoas, né, a gente já tinha pequenos, né, a gente tinha que trabalhar, ajudar, né. E estudavam também, né? O meu irmão mais velho fez um concurso, né, da Polícia Civil, passou. E eu tive um tempo que a gente morou, eu e ele, com a minha tia, né, eu estudando, meus irmãos também. E aí quando a gente mudou tudo, né, todo mundo veio, ficou junto novamente, ali, estudando. Terminei meu 2º grau, me formei em contabilidade, mas nunca atuei. E meus irmãos também. Depois todo mundo casou. Aí foi ficando, né? Ficou só eu, mais 2 irmãos mais novos. E aí meu pai se mudou, eu já com 18 anos casei, e eles seguiram a vida, né? Por outro canto, fui morar com meu esposo, e depois de, acho que já tinha 5 anos de casado, tive meu primeiro filho, né? A Karina, né? Tive minha primeira filha. E depois que hoje a Karina está com quantos anos? 30 anos. 30 anos. E depois, né, veio o Gabriel, autista, né? Então, assim, a gente, essa trajetória toda, né, quando o Gabriel nasceu, né, a Karina já estava com 6 anos, o meu esposo hoje já está aposentado, né, militar, e quando o Gabriel nasceu, acho que com 3 anos que a gente veio receber esse diagnóstico, mas sem entender, a gente não conseguia entender muita coisa, né. Isso foi em que ano, Nilza? 2003. 2003. 2003. Seu menino nasceu no ano 2000. Isso, 2000. Hoje ele está com 25 anos. 25 anos, o Gabriel. Então, assim, quando ele nasceu, né, muita dificuldade, o meu esposo viajava muito, né, militar, tinha que ir para um canto e ia para o outro. E eu ficava, né, cuidando da Karina, cuidando do Gabriel, a Karina estudando. E ali o Gabriel, já com 1 ano e 3 meses, o Gabriel não conseguia sentar, né, não conseguia ficar, segurar o corpinho dele. E aí eu fui no hospital, né, e procurar ajuda, né. Falei pro pediatra, ele falou assim, vamos levar o Gabriel para fazer fisioterapia, né. E aí nós fomos, né, começamos a fazer, mas assim... Aí, naquele momento ninguém falava em diagnóstico de TEA. Não. Tinha alguma coisa, né, tinha alguma coisa. E aí eu levei ele com o Dr. Marcos Sanhaçu, né, que é um neuropediatra, né, levei ele. Isso foi até no Oswaldo Cruz, não foi nem na que a gente tinha, né, um convênio. E levei, né, e lá foi lá que ele, assim, começou a me falar, né, olha, o Gabriel, eu acho que ele tem autismo. Eu falei, mas o que é isso, né? E aí ele pegou, quando ele deu o laudo do Gabriel, veio um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu, bom esse menino não é. Só comigo, né? Porque eu vi muitas coisas, palavras ali que eu não conhecia. Eu falei, meu Deus, né? Sim. E agora, né? E aí, assim, não conhecia as instituições,
Mas assim, né, eu sempre conversava muito. Não, tem a PAI, já tinha a Pestalozzi, tinha o Sene. Eu falei assim, bom, aqui perto, eu fui pro Sene que ficava aqui perto, né, na estrada que vem para cá, que era o Sene onde funcionava. Aí vinha, ele começou a fazer a estimulação, né? Mas assim, ninguém se falava tinha vários tipos de deficiência, mas o autismo não, né? E aí ele começou a fazer estimulação, né? Começou a se desenvolver. Aí eu conheci a PAI, lá também tinha estimulação aquática, né? Fazia exercício com ele. E aí a gente levamos ele para lá e ele começou a fazer as atividades lá, né? Mas esse tempo assim foi muito difícil, porque quando criança, né, o autismo hoje eu vejo, né, os meninos e meninas que a gente tem, naquela época assim, a gente realmente não conseguia entender. Ele falou até os 3 anos, depois dos 3 anos não falou mais. O seu menino hoje, ele é não verbal? Não verbal. Eles, papai, mamãe, Cacá, né, que é a irmã dele, água, né, essas coisas assim que a gente ouviu ele falar, né. E aí a gente estimulava. E aí, assim, eu conheci a doutora Vanilda, a doutora Giane, que eram pessoas especialistas, né. A doutora Giane era fono, né, a doutora Vanilda era terapeuta ocupacional. E aí eu conheci elas, né, e elas foram me orientando. Olha, Nilza, aí elas começaram a falar já sobre o autismo. Olha, o Gabriel é assim, precisa desse tratamento, precisa desse acompanhamento, né, multidisciplinar. Eu falei, meu Deus, onde que eu vou buscar isso? Mas assim, doutor Sérgio, a gente tinha o convênio, né, que através do meu esposo, a gente conseguiu dar esse acompanhamento para o Gabriel, essa estimulação para o Gabriel. Porque quando o Gabriel nasceu, que foi para a UTI, passou 9 dias na UTI, o médico falou assim, Nilza, olha, o Gabriel teve várias convulsões na UTI, e assim, para entrar num bebezinho, né, com medicação, né, para convulsão, até para fazer os exames para saber o que era, né. Então, assim, foi muito, muito, muito difícil, né, aquele momento ali, quando ele teve a primeira convulsão dele lá, né, que ele teve que voltar, e o médico chegou para mim e falou assim, olha, Nilza, vamos orar, né, porque o Gabriel não tá bem. Eu falei, meu Deus. E assim, fomos, né, lutando. O Gabriel lutando lá pela vida dele, a gente no hospital, ele ficou no hospital, eu ia para casa, aquela luta toda. E assim, quando ele veio para casa, né, a gente começou toda essa trajetória, a cuidar dele. Com 3 anos foi que eu comecei a ouvir realmente, né? Eu falei assim, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Aí já depois dos 4 já não falava mais, né? O Aba, que ele chama até hoje, que é o Aba é o pai dele que ele chama, é referência para ele. O Baba é Baba e o Aba, né, que ele chama, né? Que é o Aba, quando ele tá com saudade, ele bate no peito, chama o Aba dele, que, né, quer estar com ele. Mas assim, não tinha, a gente procurava, não tinha atendimento, né? Eu lembro que no Oswaldo Cruz, que tinha essa terapeuta ocupacional, ela atendia várias pessoas lá, a doutora Vanilda. E assim, orientava, né? Até na PAI mesmo, quando o Gabriel estava lá, com 6 anos de idade já, eu tive que levar 2 professoras lá, porque realmente elas não conseguiam entender como cuidar, né, ali. Aí eu falei com ela falou, não, pede para elas virem aqui comigo que eu vou explicar mais ou menos como que tem que cuidar, né, trabalhar com o Gabriel. E foi muito legal, porque isso foi muito bacana. Eu fui, né, e depois elas passaram para as outras professoras. E ali, assim, e isso tudo eu estava envolvida com várias pessoas ali. Eu sempre conversava, né? Às vezes ficava lá fora chorando, o Gabriel estava sendo atendido, eu chorando lá fora, e sempre tinha alguém lá, Nilza, né? Meu Deus do céu, por causa do meu filho e tal, tudo assim. Mas eu sempre fui uma pessoa muito determinada, né? Mesmo com o Gabriel, né? Com todas essas dificuldades, eu nunca parei. Assim, sempre conversava muito com pessoas e perguntava muito, né? Como que eu tenho que fazer? Porque, assim, não dava tempo. Eu falo assim que eu não tive tempo de sofrer. Eu falo assim, hoje, né, quando a gente vê, né, muitas mães que não entendem, não aceitam. Eu tenho que cuidar do meu filho. A única coisa que eu falei assim, eu tenho que cuidar dele. Ele não sabe, vou ter que aprender a cuidar desse menino. E graças a Deus, né, com 6 anos, né, eu conheci a AMA, fui, bati na porta, não tinha vaga, voltei para trás, digo, eu vou ter que esperar, e um dia, né, vai aparecer essa vaga. Mas assim, continuei e não deixei o Gabriel, sempre eu estava levando o Gabriel comigo, para onde eu ia eu levava,
E quando, com 8 anos, eu conheci uma equipe de ecoterapia que foi, assim, muito bacana para o Gabriel, porque o Gabriel não se concentrava, ele não sentava, parecia aquele, corria para um lado, corria para o outro, né? Eu tinha que estar atrás dele, como a gente vê, né, doutor Sérgio? Né? Corria para um lado, corria para o outro, né? Né, não sabia o que fazer. E quando eu conheci a ecoterapia, ele começou a fazer, olha, gente, era longe. Aí essa equipe que vinha para cá, eles eram de Paraná. A ecoterapia onde eu fazia, eu saía do bairro que eu moro aqui, num bairro perto aqui do centro, era lá onde é o Cristal do Calama. E aí, assim, não tinha, era só uma estradinha de chão para chegar até lá. Eles alugaram era uma fazenda lá, ainda tem essa fazenda lá, alugaram, e eles faziam a ecoterapia lá. E a gente ia para lá e ficava o dia todo. E lá eu já conheci muitas das mães que estão hoje aí, que estão com os meninos, foi lá que a gente se conheceu. E aí passávamos o dia todo lá, levávamos lanche, a gente conversava, chorava lá, né? Uma falava, olha, meu filho melhorou assim, que eu tô assim. E isso a gente foi trabalhando, né? Mas assim, é uma coisa assim que eu nunca esqueci de mim, assim, de me cuidar, de estar ali tentar estar com a mente boa, né? Porque a gente sabe que tem outras crianças que realmente é muito sofrimento para a mãe. A coisa que me machucava muito, assim, era quando o Gabriel tinha crise de convulsão, que eu tinha que ir para o hospital correndo, desesperada. Às vezes eu pensava até que meu filho não ia voltar mais para casa junto comigo. Então, assim, isso aí sempre... Hoje não, hoje ele dificilmente ele tem crise, mas assim, durante o período dele, acho que até os 10 anos, meu Deus, eu corria desesperada com meu filho, que eu via a hora assim, que ele não voltasse para casa comigo. E não desistia de nada, né? A Karina estudando, meu marido trabalhando. Eu não conseguia trabalhar, né, fora, porque a demanda com o Gabriel era muito, muito grande, né? Eu tinha, graças a Deus, apoio, assim, o Gabriel era apaixonado pelo meu pai e meu pai por ele. Sempre que a gente ia na casa do papai, ele lá... Seu pai tá vivo ainda? Não, já falecido. E ele, quando chegava lá, né, tinha uma área, né, ele tinha uma rede. Quando ele chegava lá, o papai estava lá, com rádio, né, escutando rádio, música. E ele já chegava, ele fazia o avô dele sair lá da rede, sentar na cadeira e ficar lá embalando ele lá. Isso para mim, assim, era tão bacana. Ela deixa meu filho aí. E quando a gente sentava todo mundo, que ele adorava todo mundo na mesa para almoçar. E às vezes o Gabriel comendo lá, deixa ele comer, porque eu sei que quando ele tá dodói, ele não quer comer nada, fica sem comer, deixa ele comer. Então, assim, o papai tinha isso, né? Porque a mamãe, a gente perdeu ela muito cedo, assim, as lembranças que a gente tem, mas o pai, ele sempre foi presente na nossa vida, assim, sempre quis a gente sempre perto, meus irmãos também, né? A família do meu esposo também, que sempre acolheu bem a gente, graças a Deus, porque para uma pessoa que Qual tem um filho, é o nome do né? seu esposo? Sebastião Marques Nunes. Pois é, eu tô olhando aqui, um perfil chamado Marques Nunes. É ele. Acabou de colocar aqui, boa noite. Eu amo muito essa mulher. Minha esposa, Olha. há 35 anos. Me orgulho muito Ai, dela. eu vou chorar. Uma guerreira. Tá aí no comentário. Tá público, todo mundo tá vendo isso aqui. Fiz questão de falar isso aí pra você. A gente tem uma história bem assim. Passamos, né? Aqui é hora de emocionar também. Pode se emocionar, fica à vontade. Porque assim, a gente já passou por tantas coisas, como todo casal, né? E eu falo assim que eu sempre falei, quando a gente casou, eu falei pra ele, ele falou pra mim, a gente vai se separar só quando a gente morrer. Eu falo isso também pra minha então, esposa. assim, a gente passou... O caminho do divórcio passa pela morte. Então, assim, a gente passou por muitas coisas, Isso, né? não é uma ameaça, isso é uma declaração de amor. Por quem está nos assistindo, isso não é uma ameaça, isso é uma declaração de amor. Porque hoje, assim, a gente vê, né, a família é a base de tudo, né? Porque eu falo assim, se a gente não tiver... E hoje eu falo assim, né, essa vida toda da gente... Quando ele se aposentou na pandemia, né? Eu falo assim que ele não sabia fazer nada, nem fritar um ovo. E na pandemia, ele aprendeu a fazer comida e hoje eu não faço comida em casa, não faço nada. Né? O homem virou um chefe de cozinha. Virou. E ele que faz a comida, faz tudo em casa, assim, tem um cuidado assim comigo, cuidado com o nosso Eu queria aproveitar, isso não estava no script, é por isso que é bom, Felipe, é por isso que é bom ao vivo é mais gostoso.
Eu queria aproveitar essa declaração do seu marido e tocar num ponto muito sensível, Nilza. A gente sabe, eu acabo sabendo disso até também um pouco pela minha atuação profissional, que grande parte dos homens, quando recebem essa notícia de que os seus filhos, né, eu até pesquisei, parece que dados do próprio IBGE, os meninos são acometidos quase 3 vezes mais do que as meninas com relação à TEA, né? Tem os seus motivos lá, mas eu não quero entrar nesse mérito, senão a gente vai acabar perdendo o foco. E tirando as honrosas exceções, eu vejo que o seu marido eu tenho um conhecido, ele é servidor da Defensoria Pública, você também conhece ele. Eu vou falar o nome dele porque ele me autorizou. É o Leonardo. Um abraço, Léo. Você é um exemplo, cara. Mas esses homens são exceção, infelizmente. Eu queria te fazer uma pergunta, Nilza. E eu quero que você responda não só como presidente, mas como ativista, como mãe, né? Com essa pergunta que, querendo ou não, ela traz consigo um sentimento. Normalmente um sentimento não muito bom, né? Você lá certamente recebe muitas mães solo, né? Sim. Muitas. É a maioria dos casos? Sim. É a maioria, doutor Sérgio, assim, a gente vê, a Renata, né, que faz esse primeiro acolhimento dentro da associação. A Renata é assistente social. Assistente social. Então, assim, eu tenho uma ligação muito forte, assim, com a Renata, e eu vou lá na sala, sento com ela, porque são coisas, né, sigilosas que ela não pode estar falando, né, mas algumas coisas, e ela fala, eu falei, como é que tá as mamães, os papais, que a gente sempre pergunta, né, para ver o que a gente pode melhorar. E é dessa forma mesmo. A maioria, né, vive sozinha, separada, aí você tem que trabalhar. Havia uma união prévia, mas houve o rompimento depois do diagnóstico. Mas a Renata, ela é boa, viu? Tem casais lá que estavam separados e voltaram tão felizes da vida. Eu fico muito feliz, né? Amém. E os homens também, assim, que eu falo, né? Eu falo assim que a gente tem feito um trabalho bem assim, direto com eles, né? A Renata, eu falei assim, Renata, olha, a gente tem que chamar os pais, porque assim, as mães ficam, e eles assim, eles quase não aparecem, né? Geralmente é a mãe, eu falei, não, nós temos que trazer esses papais para perto da gente, para eles acompanharem. E aí a gente começou a mudar algumas atividades, e não é que eles estão brotando lá, os papais, já estão falando, já estão contando algumas coisas, histórias, né? E isso, eu falo assim que isso é muito ali, naquele momento Nilza. ali, não tem, gente, eu sempre falo assim, né, que a gente tem, lógico, a gente tem que se respeitar tudo, mas naquele momento, eu mãe, é o meu esposo pai, é o outro também que tem filho, é o outro que também que tem, a mamãe, então assim, é isso, a gente compartilhar ali e ver no que a gente pode ajudar, né? A melhorar esse casamento, porque assim, a demanda às vezes é muito grande, que acaba até com o relacionamento íntimo mesmo do pai e da mãe, né? Sim. Que tem que ter. Então, assim, a gente tenta e a figura fazer essas paterna atividades. é algo tão importante. Muito. É tão importante para as crianças, notadamente para os meninos, né? Um menino que cresce muitas vezes sem referência de pai, ou ao menos de uma figura paterna, você vê o seu pai, avô do seu filho, era uma grande referência. Sim. Ele chegava e ele tinha esse momento de carinho, de amor, de afeto com o seu pai, né? Até o momento assim, porque hoje assim, você quase não vê os filhos tomando bênção dos pais. Infelizmente esse foi um costume que se perdeu, né? Então, assim, às vezes a gente vê assim, olha, o meu pai, nós só sentávamos na mesa quando o papai chegava. A hora de almoçar, a gente esperava ele para almoçar, já colocava os pratos de lá, né? E aí, quando ele chegava, ele ia tomar um banho, sentava na mesa para comer junto com a gente. Aquilo ali era um costume nosso. E era um momento de partilha do dia. Mas isso a gente faz em casa. Eu, meu esposo, o Gabriel,
eu sempre ensinei ele com dois aninhos, a gente colocava a cadeira e ele começou a comer sozinho. Então, assim, ele não sabe, se ele sentar fora assim, ele fica todo desajustado, porque ele aprendeu a comer, sentar na mesa. É o momento que a gente senta, é o momento que a gente conversa, né? Ali fala alguma coisa dos problemas, alguma coisa que aconteceu. E é tão gostoso, né? Esse momento tão especial, né? Da gente estar ali. Hoje, assim, né? Que às vezes eu fico em falta, porque às vezes eu não vou almoçar em casa, né? Às vezes eu almoço na associação, mas assim, a gente sente falta mais final de semana, sábado, domingo a gente está lá, todo mundo junto, senta, né? Pra gente comer junto, e isso é muito bacana. Isso a gente tem que trazer para as nossas famílias, que eu falo assim que tudo, gente, o meu objetivo, assim, que eu tenho ali, tudo, às vezes, hoje eu estava comentando, que às vezes eu ficava com vergonha, às vezes de postar algumas coisas, porque aquele outro não tinha. Isso me incomodava porque eu ficava, né, quando eu conhecia a Ama, eu via, né, as pessoas iam lá, eu falei, poxa vida, né, o Gabriel vai pro TO, vai pro Fono, mas essas crianças não têm, eles estão querendo uma vaga, pelo menos para ser atendido aqui. Então isso foi uma coisa assim que eu sempre tive no meu coração, eu digo, mas um dia nós vamos ter esses atendimentos que a gente vai dar para todos eles, um atendimento de qualidade, né, porque precisa, gente, precisa. E eu acho que é por isso que esse projeto cresce porque eu falo assim que não tem mentira, não tem engano, gente, isso aqui é verdadeiro. A gente trouxe isso, colocou e graças a Deus está dando certo. E assim, a nossa família, eu falo que a nossa família é a base de tudo, né? Porque a gente vê que às vezes quando chega uma criança ali dentro, que ele chega ali desestruturado, né? Aí a gente começa a procurar ali, às vezes aconteceu alguma coisa na família, ele já chega ali bravo, que ele não quer entrar e tal, tudo. Então a gente sabe disso porque a gente conviveu, a gente passa por isso. Então isso não é vergonha para ninguém, né? Então tudo isso a gente tenta mostrar para as pessoas, gente, a gente pode chegar onde a gente quiser. A gente pode dar o melhor para o nosso filho? Pode sim. Então isso durante muito tempo me incomodava. Hoje não, né? Hoje eu falo assim, né, doutor, cada um tem sua vida, né? Se você conseguiu alcançar, é pelos seus méritos. Você chegou onde você chegou, estudou tudo, né? Trabalhou tudo, você conseguiu. Então eu acho assim que não tem que ter isso, gente. Se eu conseguir chegar aonde eu cheguei hoje, eu não caí de paraquedas em lugar nenhum. Eu sempre falo assim que quando eu entrei na associação, eu fui convidada. Eu não cheguei lá de intrusa, eu não cheguei lá, não, porque eu quero ser presidente, não. Aquilo ali foram coisas naturais que foram acontecendo, né? Eu vim ali, né, quando eu coloquei meu filho na PAI, fiquei durante 10 anos ali, né, acompanhando tudo. E eu sempre me envolvia porque eu queria ajudar de alguma forma. Eu não participava de diretoria nem nada, mas eu estava lá ajudando. Quando era para dar entrevista de alguma coisa, me chamavam, Nilza, fala aqui como é que está o atendimento. E eu ia. E assim, várias situações que aconteceu, eu gostava, né, de mostrar, de falar do trabalho, então tudo assim, era muito difícil na época, lá era mais difícil ainda, mas hoje não, hoje tá, graças a Deus, já melhorou um pouquinho, né? Mas a gente precisa de muito mais, né, doutor? Muito. Nilza, você já ouviu aquela expressão que os cães latem, mas a caravana passa? Aham. Sempre vai ter gente para criticar, sempre vai ter gente para falar mal, mas o importante é você manter isso que você está mantendo, essa chama acesa, essa emoção que eu vejo, esse sorriso no rosto que é característico seu. É verdade. Nilza, vamos falar um pouquinho agora da AMA. Uhum. Quem tem direito ao atendimento? Toda e qualquer família tem direito, tem limite de renda, existe uma fila. Explica direitinho pra gente como é que funciona. Bom, a AMA vem, né, desde quando eu assumi, né, a presidência em 2017. O intuito dela é atender, até 2017, atender somente a parte pedagógica, né, com materiais estruturados, trabalhando o comportamento, a independência dessas pessoas autistas. E de lá para cá, né, 2018, nós fomos fazer um experimento, né, de atender crianças pequenas, de 4 anos. Começamos a fazer esse experimento com 6 crianças, graças a Deus deu certo. E começamos a mudar o foco. Não, nós não vamos atender só mais adultos, né, vamos atender crianças também.
E 2018, né, de 20 crianças, a gente saiu aí para 60. No final do ano de 2018, nós estávamos atendendo 90 crianças, jovens e adultos autistas. E 2019, a gente contratou uma assistente social. Uma assistente social e psicólogo, que começaram a fazer esse trabalho dentro, que era necessário, né? A gente trabalhava a parte da educação com pedagogos, né, formados, capacitados para trabalhar nessa área do autismo, mas a gente sentia muita falta ainda, né, dos outros núcleos, que é a parte da saúde. E lá a gente via um déficit muito grande na parte da saúde, da educação, né, da assistência, dos atendimentos, muitas e muitas pessoas. Hoje eu acho que dentro do estado tem mais de 10 mil pessoas aí com autismo precisando de atendimento. E assim, a AMA, o papel da associação sempre foi atender crianças, né, crianças, jovens e adultos autistas, né, eles têm que ter um laudo. Desde 2017, quando eu entrei, né, nós temos uma contribuição social, que ela é bem pequena, né, para a gente manter a associação. Todos, né, eu falo assim que todos têm direito, né, de ser assistidos, mas a associação ela não consegue atender todo mundo, porque precisaria de uma estrutura bem maior, com todos os núcleos ali funcionando, educação, assistência e saúde. E a gente não consegue. Então, assim, ali tem esse ano agora, né, tudo a gente vem aprendendo, aprimorando. Nós tivemos que fazer um edital, né? Nós estávamos com quase 400 pessoas na fila de espera, tudo cadastrado ali. Nós tínhamos nome, sobrenome, CPF contato de todas essas pessoas. E aí fomos trabalhando, né, para aumentar mais salas. Então, abrimos 130 vagas. Né? Lá você tem que ter não é nem renda o que conta, né? Você ter o laudo, né? Indicado pelo médico, pelo neuro, e tem alguns requisitos. As crianças de 4 anos elas estão na escola, né, do município, tem alguns que estão no estado também, e abrimos esse edital. Desse edital, acho que entraram 67 pessoas. Eu pergunto por renda, Nilza, porque, por exemplo, na defensoria é um critério. Uhum. Se você tem condições, você não faz uso do serviço da defensoria e procura um advogado particular, né? Lá e não também advogado nós começamos a fazer também, por exemplo, a pessoa vai lá, né? Entra na associação, ela precisa do atendimento, mas ali ela falou, não, Renata, eles mesmo já falam, olha, eu tenho um convênio. Então, assim, não precisa, não. Eu quero, né, entrar para participar da parte pedagógica, como ele está sendo atendido, já vai tirar. Eu não quero tirar a vaga de outras pessoas que precisam. De outra pessoa que precisa, isso. Né? E aí, essa criança, o pai, né, o Pita, né, ele vai estar recebendo os atendimentos lá na clínica, e os outros que não têm condições vão receber todo o atendimento. Então, a gente faz isso, né? Não a criança, para receber todos esses atendimentos, ele tem que entrar pela parte da educação. Hoje, ele estando lá, ele recebe todos esses atendimentos. Quais são os serviços que são ofertados hoje? Para quem está nos assistindo, verificar direitinho quais são os serviços oferecidos hoje pela AMA. Hoje a gente trabalha, né, a parte da educação, como eu falei, né? Hoje a gente tem... trabalhamos com 8 oficinas na parte de educação, a piscina, tem a sala de artes, a brinquedoteca, o AEE, onde a gente trabalha a independência, temos uma cozinha prática, onde a gente ensina essa pessoa que chega ali a saber o que é uma colher, o que é um prato, ele senta na mesa, tem uma sanduicheira, tem um micro-ondas, então assim, é o que ele vive assim em casa. E temos também a casa prática, que a casa prática ela é montada ali uma sala e um quarto, onde os professores vão ensinar essa pessoa a arrumar uma cama, a tirar um lençol, a colocar roupa dentro do guarda-roupa, né, colocar no cabide, guardar o sapato. Então, assim, eles ensinam, faz esse desfraude também, quando a família quer, trabalha a família e o profissional, né, com o TO também, dá esse suporte ali para... Essa criança chega lá com 4, 5 anos, usa fralda. Não, eu quero que vocês me ajudem a desfraldar.
E já teve vários relatos de mães que começaram a fazer 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, já aprendeu, já não quer mais usar fralda, vai no banheiro. Então a gente faz. Essa é a parte da educação. E temos a parte multidisciplinar, né? A parte da saúde, que nós temos TO, temos fono, fisioterapeuta, psicólogo, neuropsicólogo, assistente social, temos o departamento que faz as capacitações, faz as avaliações dessa criança quando ela chega, né? Para ela ter todo o material que é feito, ela faz essa avaliação, monta lá, vai para o pedagógico e lá eles vão montar, os professores vão montar, né, o PEI de cada criança que está lá. É um trabalho que dá trabalho, mas é gratificante quando a gente chega que o pai fala assim, olha, o professor lá está assim, admirado porque ele está sentando, ele está conseguindo se concentrar. Gente, isso é gratificante demais. Muitas das vezes eu falo assim que um aluno nosso, ele começa a dar um laço no sapato, que às vezes ele não sabia, ele aprendeu. Eu falo pelo Gabriel. O Gabriel veio calçar sandália sozinho já com 17 anos. Né? Com uma criança pequena de 2 anos, o Ravi, meu neto, de 2 anos, já sabe enfiar o pé na calça, né? A sandália. Então, assim, isso é o papel, né, na sociedade que a AMA faz para essas pessoas. Né? É a única associação que atende adultos autistas dentro da associação. Então, assim, é um papel assim que a AMA faz dentro da sociedade. A gente queria atender todo mundo, mas infelizmente não dá, né? Então, a gente não pode abraçar tudo, né? A gente abraça uma parte dessas pessoas, mas todas as pessoas que chegam na associação, todo dia passa 30, 20 pessoas ali, todos os dias, com a Renata, levando uma informação. Às vezes chega lá, Nilza, eu não estou recebendo o BPC, como é que faz? Eu digo, vai lá com a Renata, marca um horário com ela, que ela vai te dar passo a passo onde que você tem que ir, que você tem direito a isso aqui. Vai lá com a Renata, aí a Renata dá todo o feedback para ele. Às vezes a família chega lá chorando, sai de lá sorrindo. Nilza, você tem mais ou menos os números de quantas pessoas vocês já atenderam nesses anos todos de existência? Nossa, olha, tem muita gente, viu? Muita. Porque, assim, cada atendimento, se você for somar, por exemplo, a Renata, ela faz o atendimento que ela faz, mas, assim, é diferente um atendimento para o outro, né? Todos os dias, tem 20, 30 pessoas que passam por ali para ela atender. Se você for colocar isso mensal, nossa, gente, dá um número gigantesco de pessoas. Sim. Gigantesco de pessoas que vão lá pedindo informação. A Silvia também, que faz as formações, que vai lá atender essas pessoas que é fora da associação também, onde dá esse apoio tanto para o município como para o estado, capacitando outras pessoas para atender melhor essas pessoas que chegam lá, né? Sim, atuando como reprodutora de conhecimento, né? Sim. E os professores também, né? Hoje a associação também ela está recebendo a formação no ABA também, que é importante para estar trabalhando no comportamento dessas pessoas autistas também. Então, assim, a gente não para, né? Tem que estar sempre capacitando, porque assim, vai mudando algumas coisas, né? E a gente tem que estar se aprimorando para você dar um atendimento de qualidade. Perfeito. Eu dei uma respirada porque a próxima pergunta vai ser uma pergunta assim que já vem com um tom de... Você vai ver. Eu acho o trabalho que a AMA faz um trabalho lindo, um trabalho de excelência, um trabalho que eu não conheço outra instituição na região norte que faça o trabalho que vocês fazem. Mas, Nilza, a obrigação primária de realizar esse serviço não é da AMA. Uhum. De quem seria essa obrigação primária, Nilza? Bom, né? Essas pessoas É uma vêm... pergunta de retórica minha. Essas pessoas vêm, né? Primeiramente acontece na família, né? A família, primeiramente, ela não está preparada para receber. Ninguém vai dizer, eu quero que uma criança venha na minha família com deficiência. Ninguém quer. Nós esperamos que essa criança nasça, né? Somente o Marcos Mion. O Marcos Mion declarou recentemente que ele... Bem, todos sabem da declaração dele, eu não preciso reproduzir. Mas ele disse o contrário.
Ele falou que ele gosta muito e ele falou, eu acho que ele falou até, eu acho, que ele falou que ele até gostaria de ter outros filhos, né? Declaração essa muito polêmica dele, né? Eu acho muito polêmica mesmo. Então, Não se assim, trata de... Eu vou dar minha opinião. A entrevistada aqui é você, mas eu vou dar minha opinião. Felipe até me olhou ali, tipo, cuidado. Não se trata de discriminar. Sim, lógico, né? Se trata de reconhecer Sim. a luta de milhares, de milhões de famílias no Brasil que lutam diariamente. E aí eu vou conectar com a pergunta que eu lhe fiz, Nilza. Eu vou responder a pergunta que eu fiz a você. O trabalho que a AMA faz é belo, é digno de aplausos, mas a gente sabe que a obrigação primária Sim. é do poder público. Eu não estou aqui partidarizando nada, eu não estou aqui elogiando nem falando mal de gestão A, B, C ou D. Eu estou dizendo que está no texto da Constituição e das leis. Serviço público, né? A obrigação é do poder público. E aí eu lhe pergunto, Nilza, como é que está essa interlocução da AMA com o poder público? Eu não quero falar de poder público estadual, municipal, eu falo de todos os entes. Porque vocês têm que ter uma interlocução até por questão de financiamento, correto? Sim, nós temos que ter essa boa relação, né, com todos. Quando você fez essa pergunta... Todo mundo te dando parabéns aqui, Nilza. Essa mulher é uma unanimidade, gente. Eu estava falando assim, né, que quando você fez a pergunta, né, como eu falei assim, ninguém está esperando, né? E quando acontece, para onde que nós vamos procurar? O serviço público? O Estado municipal, federal, né? A gente vai atrás, né, para conseguir esses atendimentos. E é difícil. Como o doutor Sérgio falou assim, a gente não está aqui para A ou B ou C, não. A política, a gente vive a política, né? E como é que se não adianta dizer, eu não gosto da política. Sim, a gente vive a política. Em casa, na escola, onde a gente estiver, a gente vive a política. E nós temos que ter essa boa relação. Eu falo assim que eu tenho um entendimento assim, bem diferente da política, né? Nós temos que entender que nós temos que usar a política, né? Não deixar que a política use a gente. A gente sabe até onde a gente pode ir. Hoje, graças a Deus, nós temos uma boa relação tanto com o prefeito, com o governador, com os deputados federal, senador, os vereadores, com empresários que estão aí ajudando a associação. Então, assim, nós temos essa boa relação, porque, assim, eu preciso de emendas. Eu estou fazendo a minha gestão da minha associação, ela está bacana, eu estou regularizada, eu consigo administrar tudo isso aí. Então, assim, quando eu entendi isso, né? Eu falei, não, então o caminho é por aqui, né? A gente tem, primeiro, né, é a gestão ali, para que a gente possa ter essa comunicação, tanto o pedagógico, a saúde, a assistência, que são os núcleos que a gente trabalha, e a gente precisa de recurso para trabalhar, porque sem recurso sem a política a gente não consegue também algumas coisas, não dá para a gente alcançar. Então, através, né, da associação, graças a Deus, até hoje, né, vou fazer já 9 anos que eu estou à frente, né, da associação. A gente sempre teve essa boa relação. Tem algumas coisas que acontecem? Sim, tem, mas assim, eu sempre procurei me manter ali, firme dentro da associação, fazendo o nosso trabalho, buscando parceria para que a gente consiga desenvolver todos os nossos trabalhos ali. Quando a gente vai buscar com um parceiro ali parlamentar, Nilson, o que é que você está precisando? Olha, a gente precisa disso aqui. Ele vai lá, dá o recurso para a gente, depois vai lá para ver se está sendo bem executado. Então é isso que precisa. E assim, eu falo da política assim, eu sou muito, para mim é muito leve isso, sabe? Quando se fala de política, né? Eu não quero estar lá não, né? Que eles fiquem lá trabalhando. O que eu quero, gente, é continuar fazendo esse trabalho com as pessoas, com as empresas, que tem muita empresa do privado que tem, às vezes deixa de ajudar porque às vezes não conhece as entidades, né?
E isso tudo a gente tem que estar mostrando esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Não só a AMA, mas como outras entidades que têm uma responsabilidade, né? Um serviço maravilhoso que faz dentro do nosso estado, né? Como as APAES, né? Que são grandes, né? Associações que estão aí fazendo um atendimento já de décadas, há mais de 70 anos. A AMA está engateando, está com 25 anos, né? Então, assim, tem outras entidades que é bem relevante aqui dentro do estado que estão fazendo trabalho. Então, assim, a gente procura, eu, né, assim, dentro da associação, sempre manter, né, esse contato com eles, mas eles fazendo o serviço dele e eu fazendo a minha gestão dentro da associação, junto com toda a nossa equipe que está ali. Maravilha, Nilza, perfeito. Nilza, queria te fazer provocar aqui uma reflexão. Sim. A gente está aqui, literalmente sinta-se em casa, você está aqui na minha casa. Eu queria provocar uma reflexão em você e a todos que estão nos assistindo. O Brasil, ele tem inúmeras leis que protegem as pessoas com neurodivergência, né? A Lei Berenice Piana, né? Que foi a primeira lei que veio, né? Enfim, e todas, e tem uma quantidade gigantesca de leis federais, estaduais e também municipais que garantem inúmeros direitos às pessoas. E até pegando o questionamento da Flaviana, que acabou de fazer um questionamento aí no chat, onde ela fala, quando você tem dinheiro é mais fácil, você ficar numa luta eterna pelos direitos é cansativo. E eu concordo parcialmente com você, Flaviana, concordo. E eu queria, Nilza, fazer uma provocação a você. O Brasil tem inúmeras leis que garantem dezenas, às vezes centenas de direitos. Para você, o Brasil precisa de mais leis ou o Brasil precisa de mais efetividade no cumprimento das leis? Efetividade, com certeza, né? Leis, e principalmente que quando vão fazer, né, uma lei que se reúne ali para discutir, eles nunca chamam o ator principal, que são as pessoas que precisam, né? Que muitas das leis que a gente vê aí, que quando quando a gente já sabe, já foi votada, já foi aprovada, sim, mas os autores principais não foram chamados para discutir essa lei, né? Então, assim, o que a gente precisa, gente, é de efetividade. E quando a gente fala assim, falando de política, né, assim, eu falo assim que aqui a gente não tem que ter partido, não. Nós temos que fazer nosso trabalho. Eu estou cansada disso, sabe? As pessoas brigam. Porque é do lado B, do lado C. Mano, eu não tenho um lado, não. Meu lado é a AMA, meu lado é fazer esse trabalho acontecer, meu lado é estar defendendo essas pessoas que mais precisam. Como a Flaviana, né, falou aqui, né, quando se tem recurso. Mas mesmo assim, que às vezes não adianta, eu falo assim, quem tem, quem não tem, né, o recurso, porque muitas das vezes deixam muito a desejar. Eu acho assim que a gente precisa se conscientizar mais, conscientizar esses profissionais também, que muitas das vezes, hoje uma amiga minha estava contando, né, que ela foi consultar, né, e aí o médico começou a falar algumas coisas para ela debatendo ali com ele, porque a gente vivencia isso todos os dias, né, dentro ali da associação. E não desistir, gente, de estar lutando mesmo pelos direitos dele. E efetivar mesmo, porque o que a gente precisa? Nós precisamos de educação, saúde, principalmente, porque todos os nossos autistas, por exemplo, nas escolas, a gente tinha que ter uma assistente social, um psicólogo para todas essas pessoas. Às vezes, dentro da escola, não dá para a gente colocar uma equipe multidisciplinar. Seria maravilhoso, né? Mas eu creio que não dá. Mas se a gente começar por isso, né, com uma assistente social, uma psicóloga que possa ali entender, intervir ali algumas situações e se colocar no lugar do outro, porque eu vejo assim que, às vezes, a falta de conhecimento de muitos profissionais que estão aí atendendo nossos filhos, né, pequenos, grandes, já adultos. Aí vem o preconceito, chegam lá, não sabem realmente como atender, em vez de procurar. Às vezes, né, vão aí para as redes sociais, tanta briga, tantas coisas, mas a gente não vai entrar nesse mérito, né? Mas, assim, precisamos que seja efetivado realmente
A gente precisa de atendimento de qualidade para essas pessoas, profissionais que atendam, né? A gente vê muitas pessoas aqui dentro do nosso estado também terminando faculdade de medicina, às vezes terminam e vão embora para fora. Eu falo assim que é uma desvalorização também desses profissionais, porque hoje o TO, talvez o fono, faltem políticas públicas para fixar esses trabalho, profissionais mas aqui, porque né? assim, trabalho tem Tem muito. e eu tenho certeza, por exemplo, dentro da associação, uma associação que ela é sem fins lucrativos, onde a gente tem que estar matando um leão todo dia para manter nossos profissionais ali dentro. É um custo muito alto a equipe multidisciplinar para a gente, mas para uma associação que está ali lutando, cara, a gente fazendo a nossa gestão, a gente está conseguindo. A gente está conseguindo. E tudo às vezes, gente, eu fico assim, revoltada, porque assim, quando a gente começa a entender como é que funciona, que eu vejo muitas das vezes é a gestão que está ali. Não tem porque... Olha, eu ficava revoltada assim, porque muitas coisas eu não entendia, né? Uma escola, a gente sabe que as escolas conseguem receber até emendas, as escolas recebem, né? E eu ficava assim, eu falei, gente, mas por que não tem isso, não tem aquilo, as cadeiras quebradas, sem pintura? Eu falei, cara, é as pessoas que estão ali, porque não é possível que não tenha dinheiro para isso. E tem. Eu falo assim que tem, porque a gente vai, a gente busca, coloca pessoas especializadas ali para estar buscando, para fazer esse trabalho ali dentro, para dar esse suporte para as pessoas que estão ali. Então, assim, assim, a gente se conscientizar, cobrar, não vamos parar de lutar para dar uma melhor educação. Quando a gente fala, no geral, as crianças que estão vindo aí, esses jovens, adultos se perdendo realmente, né? A gente teve um evento agora que eu fiquei olhando para umas jovens, né, de 13, 12 anos ali, eu fiquei olhando para aquelas jovens assim, já era tarde da noite, né? Eu falei, essa época minha filha nem saía. Então, assim, a gente tem que ter mais realmente essa força de vontade e fazer, né? E fazer as coisas acontecerem. Porque quando a gente se une, a gente dá as mãos, a gente consegue. Né? A gente vê vários grupos que estão aí lutando é um professor, é um educador, cuidador lá na escola, e muitas das vezes tem que brigar, vai brigar mesmo porque precisa, mas assim, é o conhecimento mesmo de cada um, e a gente está ajudando, né? Eu falo assim que o terceiro setor faz um trabalho brilhante, extraordinário dentro do nosso estado, dentro do nosso município. E quando a gente vê, né, a gestão toda trabalhando ali, falei, poxa, às vezes falta recurso, né, que eu tenho que pagar um aluguel, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, e às vezes ali fazendo essa gestão, por que a pessoa não faz o que é certo, o que é correto? Que não é tão difícil, gente. Eu acho que se a gente sobreviveu até agora, já 25 anos com essa instituição, trabalhando do jeito que trabalha, graças a Deus são pessoas ali que têm responsabilidade. Responsabilidade com dinheiro público, porque a gente usa dinheiro público. E responsabilidade com você, empresário, que está ajudando a gente também. Na sua visão, Nilza, o que precisaria ser feito para melhorar esse estado de coisas e garantir uma atenção mais efetiva às pessoas com TEA, seja no campo educacional, seja principalmente na área da saúde? O que tinha que ser feito? Bom, preparar realmente, né? Preparar setores, né? Na parte da educação, né? Na saúde. Olha, tem muitos setores aqui que fazem esses atendimentos, mas assim, que tinham que colocar pessoas especializadas realmente, que gostem de pessoas que gostem de fazer isso, porque colocar por colocar, a gente tem vários setores aqui que eu sei que atende, né? Quando a gente chega lá, gente, às vezes é mal atendido, as coisas estão tudo ali quebrada. Eu falo assim, a gente fica revoltado com essas coisas, sabe? As meninas sabem aí que estão acompanhando aí como que funciona, mas precisaria assim de capacitar essas pessoas e colocar pessoas especializadas, porque você trabalha na sua área, né? Você é especialista na sua área, no que você faz, e você gosta, né? Então, assim, colocar sei lá, uma pessoa ali na parte da educação, um médico, sei lá, que se formou tudo, mas ele não quer fazer aquele atendimento. É igual um professor que chega lá na associação para atender autista, né? Às vezes ele não se identifica, gente, tá tudo certo. Ele não se identificou, ele vai trabalhar em outra área, né? Sim. Então,
preparar mais essas pessoas, porque colocar essas pessoas aí, porque às vezes, né, a gente sempre vai falar da política, né, colocar essas pessoas que estão aí, né, sem capacidade técnica para estar atuando dentro de uma secretaria é difícil, gente. Porque o que vai acontecer? Vai virar um imbróglio ali, né? Eu vou para resolver uma questão numa secretaria, eu não consigo resolver porque as pessoas não conseguem entender, não sabem como que faz. Então, assim, para nós assim, que atendemos as nossas crianças, os nossos autistas ali com toda qualidade, com todo amor, com todo respeito, a gente tem que preparar todos os dias essas pessoas, capacitar todos os dias essas pessoas e, sei lá, se tornar seres humanos melhores, né? Sim, sim. Eu tenho a minha opinião, mas por hora eu não vou falar, não. Eu vou deixar, até porque o nosso tempo é curto, eu quero que você fale. Eu quero que você, a estrela da noite, que hoje é você, mulher. A estrela da noite é você. Eu levantei alguns dados, Nilza, tanto da área da saúde como da área educacional, né? E eu vejo que existe uma desproporção entre o que a lei prevê, as leis prevêem, e o que é efetivamente entregue, né? E aí eu acho que é muito belo o trabalho da AMA, porque a AMA vem, entre aspas, dando a volta, né? O terceiro setor, ele tem essa capacidade. Sim. Ele consegue pegar vários limões e fazer uma limonada gostosa, né? Desde que tenha seriedade, desde Sim. que tenha compromisso. E eu vejo, Nilza, eu tenho acompanhado de uns 2 anos para cá, que foi quando eu realmente passei a olhar com outros olhos, eu vejo nessa caminhada, pelo menos dos 2 anos para cá que eu tô vendo, você é unanimidade. Eu até hoje não ouvi ninguém falar mal de você. Todo mundo falando bem, todo mundo, e assim, eu tive recentemente no evento que você me convidou, que foi o evento lá no sábado da Talismã 21, voltei correndo do meu congresso, deu tempo de chegar, graças a Deus. E o evento foi um estrondo. O evento foi um sucesso, assim, emocionante. A gente vê as crianças ali, a gente pensa que aquilo ali é pouco, Nilza, né? Quem tá vendo de fora, às vezes a pessoa não tem noção, mas eu tive a oportunidade, pessoal, eu fiquei na mesa dessa mulher, eu fiquei numa mesa lá bem pertinho de onde as coisas estavam acontecendo, e eu tive a oportunidade de ver, Nilza, o olhar daquelas crianças que estavam ali desfilando. Para quem está olhando, às vezes isso pode parecer uma besteira, mas eu vi o brilho no olho daquelas crianças. Será que aquelas crianças já tiveram a oportunidade de fazer isso antes? Eu não sei. Não. Eu não sei dizer. Então, assim, é importante, sem querer ser sentimentalista, sem querer, sabe, não é isso. Isso foi algo assim, eu estava vindo cansado. Naquele dia, Nilson, pra você saber, eu acordei 3h30 da manhã no horário de Brasília. Ou seja, eu acordei 2h30 da manhã. E eu não dormi. Meu Deus. Tava lá firme e forte. Sim, tava. Mas também tinha uma comida muito gostosa lá, pessoal. Tinha uma comida bem gostosa. Perdeu quem não foi, né, doutor Sérgio? Tá, a comida bem... Perdeu. Perdeu quem não foi. E foi um show legal, com xaropinho. Assim, foi bem legal. Tá tudo certo aqui, Felipe? Tá tranquilo. Não, tá. É que, pessoal, quando o homem da produção te olha diferente, não é paixão, não. É porque eu falo, tá dando algum problema. Tá dando algum erro. Então, voltando, Nilza, assim, foi algo muito legal. E o que mais me marcou lá não foram as autoridades presentes, com todo o respeito a todas as autoridades que estavam lá presentes. Não estou desmerecendo ninguém. Não vou falar nome de nenhuma para não esquecer. Então, assim, com todo o respeito até a você mesmo, Nilza, a organização, as pessoas que organizaram aquilo ali, mas o que mais me marcou foi o olhar daquelas crianças. E assim, para mim eu lembro muito bem de uma menina, ela deve ter talvez uns 12, 13 anos, e eu encontrei com ela na segunda-feira, lá na AMA.
que a gente foi fazer a gravação. Isso, gravação do vídeo. E eu lembro muito bem que ela veio desfilando. Até E o jeitinho, né? Todo. E ela, aquilo ali foi ensaiado, viu? e ela toda charmosinha. Como eu tava bem ali de frente, eu tive a oportunidade de olhar. E tava escuro, né? As luzes e tal. Eu tive a oportunidade de olhar bem no olho dela. E eu vi o olhinho dela brilhando diferente. Aquilo ali, eu acho que foi não foi ela, não, foi uma menorzinha. Eu acho que é a Rebeca. Ficou dando beijo. É a Rebeca e o Rafael, que são 2 irmãos. Isso, mas essa que deu beijo era menorzinha. É, a Rebeca. Ela deve ter, talvez, sei lá, uns 5 anos, 6 anos. 6 anos, eu acho. A Rebequinha é maravilhosa. E essa rebolou mesmo. Essa tava toda... Assim, foi muito incrível, né? A gente teve o quê? Uns 3 meses, né? Trabalhando para que todo aquele evento acontecesse. E assim, né? Um evento para 1.000 pessoas, né? Euzinha aqui, Nilza, né? E quando a gente pensou, né? Eu falei, não, nós vamos fazer para 1.000, vamos fazer para 1.000 pessoas. Nilza, a gente vai conseguir. Eu falei, bora. Estão comigo? Bora. Então, bora. É para 1.000, então vamos fazer para 1.000. E começamos a trabalhar, né? E assim, o projeto ele começa sem recurso. Porque o projeto, o que eu aprendi, o projeto, ele pequeno ou grande, ele dá o mesmo trabalho. Sim. E o chá, desde que ele começou, qual é o trabalho que a gente faz? O chá, ele tem que se pagar e sobrar dinheiro ainda para a associação. É dessa forma que funciona. Na verdade, o objetivo é esse, né? Então, assim... Todo evento beneficente tem que gerar recurso para ser investido na causa, então, assim, começamos, né, a ir com os parceiros, a falar e tal. Aí, assim, a gente, meu Deus, será que vai dar e tal, tudo, né? Eu falei, não, depois que o primeiro começar a fazer a parceria, vocês vão ver. E foi realmente assim, né? Quando começou, aí, assim, hoje, graças a Deus, né? A gente tem uma equipe de marketing também que veio trabalhando com a gente, né? Onde a gente viu algumas coisas que a gente precisava mudar. E, graças a Deus, eles assim, parece assim que eles já nasceram ali dentro da associação. Porque... para ter esse coração, é você realmente se doar, você entender o trabalho ali. Não é só falar, você tem que entender, ter o sentimento dali. Então, é assim que funciona o negócio aqui. Então, assim, a gente começou e chegando meia-noite em casa, o dia todinho de agenda, e vai para cá, e vai para lá, e fecha a parceria aqui, vamos. E quando a gente foi, passou um mês e meio, o negócio começou a melhorar. Então, bora. Aí, vamos trazer quem de atração? Vamos trazer não sei o quê. Aí um amigo nosso, não, vamos trazer o pessoal do Xaropim, que vai ser legal e tal, tudo, né? Então, vamos. Aí, agora, o que precisa? Você acredita em coincidências, Nilza? Sim, eu acredito. Eu não acredito. Eu acho que tudo que acontece por um motivo e porque Deus falou vai acontecer desta forma. No meu voo de volta para Rondônia, eu sentei ao lado de um homem. Esse homem é o homem que ajudou a organizar o seu evento. O Davi Bradão. O Davi. O Davi Badran. Foi ele que eu sentei do lado dele, começamos a conversar e chegar na ama. Ai. E ele viajou, né? Quando ele viajou, ele foi lá com a gente na Talismã. O pai ele, inclusive, dele, né, quando eu sentei ao lado dele, desculpa te interromper, ele estava no celular antes do embarque, muito nervoso, que parece que estava acontecendo alguma urgência aqui. Era a Ceicinha que estava ligando, com certeza. E ele falando, eu falei, meu Deus, eu vou sentar do lado desse homem já nervoso. Sentei. Aí o início do voo, né, tava vindo de São Paulo, né, são 3 horas e meia de voo. O início do voo, a gente ficou mais quieto e tal, eu comecei a assistir um filme, e aí, enfim, o voo é longo, aí eu tive que levantar para ir no banheiro, e ele, enfim, eu estava sentado, tive que passar por ele. Na volta, começamos a conversar. E aí, conversa vai, conversa vem, falamos de tudo. Como que chegou na ama? E aí comecei a falar da minha atuação. Ele falou, não, mas peraí, vai ter um evento. Eu falei, pois eu vou no evento hoje. Aí, é o evento. Olha que legal. O Davi que conectou, né, a gente com o pessoal do Xaropinho, né? E fizeram, né, lá tudo, as conversas, tudo. Então, assim, deu certo, né?
Eles vieram, né, brilhantaram o nosso chá. Eu acho, Nilza, que E foi assim... tudo que acontece nesse mundo tem o dedo e a vontade de Deus. Então, assim, foi um momento assim, né, que todos nós oramos, né, antes disso tudo, pedimos, levamos o projeto, apresentamos para Deus, né, esse aqui é o projeto que a gente quer e tal, tudo. Então, assim, tudo que está nas mãos do Senhor, Ele vai direcionando, né. Amém. Então, a gente entregou e todo o tempo acontecia alguma coisa, assim, Nilza, vamos orar porque vai dar certo. E as coisas foram acontecendo, né. E tanto assim que no dia lá que ia acontecer, não, pode ir pro salão que tá tudo certo. E assim, para mim, eu tenho que ver se tá tudo realmente, né? Aí fui até lá na Talismã ainda, né, pra ver. Aí eu disse, não, tá tudo certo, Você tem um pouco de São Tomé, tem que ver para crer. E aí, assim, a gente foi, né, me arrumei cedo para chegar lá cedo, Nossa, quando eu cheguei lá que eu vi tudo ali pronto, né? E as pessoas já mandando no celular, olha, tá tudo muito lindo. E assim, eu confesso para você, gente, assim, como eu falo assim, né? Nós, uma associação, e a gente levou o nome da associação. Eu sempre falo assim, que a gente não pode vender os meninos, não vende as mães, não vende os pais. O que é que a gente vende? O nome da associação, né? E o trabalho, né? E o trabalho. Então, assim, a gente levando para as pessoas começaram a ver, né, as empresas e tal, tudo, né? A gente apresentando o nosso projeto do que a gente quer e tudo, né? E quando a gente começou a ver ali, a Talismã começou a encher, a gente fez uma estimativa de 1.000, quando a gente chegou, porque a gente tudo, né, a gente vai vendo lá os números, tudo, não, vamos fazer para 700, que 600 pessoas vão estar aqui, então tá tudo certo. Então a gente tudo, né, porque o buffet é maravilhoso, gente, arrasou, todo mundo. Quando encontrei gente no shopping lá, encontrei gente que eu fui passear com os meninos, olha, Nilza, tava maravilhoso, quem foi que fez aquele buffet que não sei o quê? Aí eu falando, né, que foi a Rises, né, e a nossa parceira Marina, a Marina Castro, que é maravilhosa. Então, assim, todo mundo, assim, curtiu muito, e eu fiquei surpreendida, realmente, porque a gente idealizou tudo, né, mas quando eu vi a quantidade de pessoas, eu falei, gente, a gente está no caminho certo, a gente conseguiu conectar várias empresas, eu acho que foi mais de 50 empresas, sabe, ali que foram, que deram sua parcela de contribuição, e eu sou muito grata, porque foi graças a elas que a gente conseguiu realizar. E nós não vamos parar não, tá? Nós não vamos parar não, porque a gente já a gente gravou. Eu sei, mulher. Então, assim, a gente vai Vocês e estão agradecer. aí do outro lado, vocês não estão percebendo a força imparável dessa mulher, não? Todas essas pessoas, gente, a Margarete, que é a nossa embaixadora, a Margarete Coimbra, né, que Sim. o esposo do seu Ademar veio a falecer, mas levou Ela toda a tava lá família, estava na nossa mesa, Isso. com os filhos, o Fábio, que deu uma palavra maravilhosa lá, que é um pastor, né? Então, assim, foi um momento inesquecível. E assim, era um desejo do nosso coração levar nossas crianças, porque assim, o intuito nosso é mostrar realmente a associação e mostrar para a sociedade que eles são capazes, porque eu não sei se você observou, na hora da apresentação acho que só tinha uma professora, e ali nós tínhamos nível de suporte, todos os níveis de suporte. Eles ensaiaram lá, a professora só dando os comandos lá para ele, fazendo, e eles lá fazendo, né? Eu acho que era mais de 12 crianças que tinham lá. Não, e era um ambiente desafiador. Barulhos, luz. Era escuro, sim, com um canhão de luz, barulho. Música. Assim, para crianças e adolescentes com TEA, isso é o... Então, assim, mas é esse que é o serviço da AMA, porque, assim, gente, eles não vão ter que conviver nesse mundo? Sim. Então, às vezes, os pais, têm medo, gente, mas nós temos que trabalhar essa criança para o mundo, porque daqui a pouco ela tendo TEA ou não tendo outro tipo de deficiência, a gente tem que ensiná-los a se defender sozinho. Então, a AMA faz isso. Olha, o autista lá, quando ele está lá dentro, que ele está brincando, que empurra para lá, e eu quero, a gente fica feliz, porque ele está aprendendo a se defender. Então, esse é o papel da AMA que ela faz na sociedade, para essas pessoas, né? E assim, eu agradeço muito as mamães, as nossas mães foram para lá, gente, se divertiram, se arrumaram todas lindas lá. Nossa, gente, olha, isso enche o nosso coração, e falar assim que nós estamos certas, gente, e a gente quer mais. Eu não quero política, a política eu quero só para a gente conseguir as emendas.
mas o que eu quero realmente é conectar essas pessoas, o empreendedorismo que a gente quer trazer, conectar essas empresas. Olha, a gente conectou mais de 300 pessoas, então assim, essas mulheres, tem homens também, essas mulheres, o que elas querem que a gente faça, né? Fazer esses encontros. Porque assim, uma vende um copo, outra vende bolo, outra vende doce. Quando a gente faz esses encontros, todo mundo ganha. Sim. Então é isso que a gente quer. E dá certo, e dá certo. Daqui a pouco a gente está aí com 1.000, 2.000 pessoas aí fazendo esse trabalho Ou seja, a todo, AMA gente, também uma rede. estimula o empreendedorismo. Sim, sim, com certeza. E já já a gente vai ter nosso empreendimento da AMA também. Se preparem. A gente precisa, né? Porque a gente precisa de dinheiro para manter a associação. Nilza, tá sendo bom demais ficar aqui conversando contigo, mulher. Poxa, a vida tá acabando. Muito bom, muito bom. Ainda não, mas já estamos caminhando para o final. E eu quero te agradecer, mulher, pela sua sinceridade. Você sabe que nesses últimos 2 minutos aí você falou muitas coisas, eu concordo com o que você está falando, tá? Sim. Mas que são polêmicas. Uhum. Tem muita gente que acha que o ideal é colocar o autista Não. numa redoma para proteger. E eu fico tão satisfeito de ver uma pessoa como você, que além de ser mãe, é uma líder que influencia outras pessoas, que está à frente de uma associação. Pensar dessa forma, isso é algo maravilhoso, Nilza. Maravilhoso. Sabe por quê? Porque ao fim e ao cabo você está comprometida em entregar um cidadão hábil para o mundo. A gente, assim, quando eu chego na associação, os pequenininhos, né, que a gente... Eles todos vêm, eles abraçam a gente, eles já conseguem identificar, né, a pessoa, a tia Nilza, né? Aí a gente sempre tá lá, né, grudada com eles, abraçando tudo. E é isso que a gente quer, realmente, que essa criança, ela seja independente. Eu vejo, assim, que tem crianças ali que chegou nível de suporte 3 ali, que não quietava, que não sentava. Hoje essas crianças estão ali, mas não é uma coisa forçada, não é uma coisa assim, eles vão fazendo aquilo naturalmente, vai acontecendo daqui 3, 6 meses, né, ele já começa a entender. A Lúcia, que ela tem dois são gêmeos, né, o Moisés, aí eu não lembro o nome do outro agora. Nós temos, acho que 4, 5 famílias que têm gêmeos, que estão lá na associação. E eles, quando chegaram lá, ela, todas as vezes que ela vai conversar, ela chora, porque eu também choro, porque assim, ela fala assim, olha, hoje eu saio do carro com eles de manhã eles acordam o dia que é para ir para ama, já pega a mochila, já vão tomar banho para se arrumar, tudo vem. Se não for para ama, hoje, quando chega na frente da associação, eles saem do carro, esperam ela sair, fecha o carro, vão para dentro da associação, chega lá para fazer o check-in, ele já sabe que tem que colocar a bolsa, colocar o lanche lá e fica sentado esperando. Ela falou, Nilza, para mim não tem preço, não tem dinheiro que pague. Porque, olha, eu assim levei tanto na cara quando chegar, esse menino é mal educado, que não senta, que não sei o que. E hoje meus filhos vão para as terapias, que eles não fazem lá, fazem numa clínica, né? O pai dele sempre relata para mim, chega lá, fica sentadinho, quando chega lá, vamos, levanta, vai embora para ser atendido. Então, assim, gente, isso pra gente não tem preço. E é isso que a gente quer, que cada vez mais, né, você que está aí do outro lado, né, político, empresário, que quer ajudar a gente, ajude, sabe? Siga a gente nas nossas redes sociais, @AmaRondônia. Se você quer contribuir com recurso para a associação, é só você ligar no 992-816875, né, que a nossa secretária vai estar lá à disposição. Eu faço questão que você vá na associação para você conhecer todo o trabalho que a gente faz. Porque quando você vai lá, você muda suas concepções de associação. E eu falo ainda mais para nossas entidades, outras associações que eu tenho falado isso. Eu falei, gente, quem tem que mudar somos nós. Você que está lá na frente, que se dedicou, né, se propôs a estar ajudando, se você não sabe, vá atrás de pessoas, porque assim, gente, eu não sei tudo, eu sei fazer isso aqui, eu sei buscar, sei conversar com as pessoas, porque o restante da gestão quem faz, nós colocamos pessoas ali que entendem para fazer um projeto, né? Sim.
pensam lá junto comigo, não, vamos fazer assim que vai dar certo. Tem uma pessoa na coordenação da saúde, porque eu também não sei como que ia coordenar, porque tem vários protocolos que tem que fazer também. E isso, se eu não tiver com isso tudo bem organizado, né, a gente pode depois lá na frente sofrer sanções, né? E eu não quero que isso aconteça, então tem que estar tudo bonitinho. Na assistência social também tem que estar tudo regularizado, porque de vez em quando chega o Ministério Público, Tribunal de Contas, para ver lá se realmente estão sendo atendidas essas pessoas. Então, assim, a parte pedagógica também, da mesma forma, se a gente não tiver regularizado lá com nossos convênios, professores, tudo ok. Então, assim, são muitas demandas, mas quando você se propõe realmente estar na frente de uma entidade hoje, e eu falo mais para vocês, se capacitem, porque daqui mais um tempo, a forma que a gente está fazendo hoje projetos, as plataformas estão mudando, gente. Então, assim, daqui mais um tempo, se você não tiver apto ali para desenvolver os projetos, quem faz é a Deise, não sou eu não, mas eu vou lá também junto com ela, me capacito para me entender como é que funciona. Né? Porque como é que eu vou cobrar a Deise? Eu digo, Deise, ó, não é por aí não, né, Deise? Então, assim, a gente sempre está junto, se conectando também. Viajamos já para fora já para a gente estar aprendendo sobre a gestão, né? Como que fazer uma gestão eficiente dentro da associação, para passar para os nossos colaboradores e a nossa equipe. Então, Sim. Se não for assim, não tem como. Não e funciona. vamos que vamos. Vou tomar água, tô com sede. Quer mais água, mulher? Não, tá ótimo. Nilza, a gente está chegando no quadro final daqui do nosso episódio, do nosso programa, que eu costumo chamar de pinga-fogo. São as perguntinhas mais curtas, onde a gente vai tentar resumir o pensamento da Nilza em temas relevantes. Podemos começar? Podemos. Tá preparada? Bora lá. Se eu não souber, você responde aí pra mim, tá? Ai, ai. Nilza, tenta definir pra gente, em poucas palavras, o que é o diagnóstico de autismo. O que é o diagnóstico, né? É uma incógnita ainda pra gente. Porque quando a gente fala do autismo, como eles não são iguais, para a gente ainda definir, né? A gente não consegue. Todas as vezes que chega uma pessoa ali, né, com TEA, é muito difícil porque é diferente um do outro. A gente não consegue seguir uma linha reta, não consegue. Né? Ela vai para cá, um é menos, outro é mais. Então, assim, para mim, ainda é uma incógnita ainda. Entendi. Nilza, minha amiga, aonde o nosso sistema único de saúde mais falha com os autistas aqui em Rondônia? Eu acho que são... Eu avisei que era pinga-fogo. Pessoas especialistas que precisam. Pessoas especializadas. Terapeuta ocupacional. TO, fono, físio, né? Porque eu falo Neuropediatra. assim, neuropediatra também, que é um déficit muito grande. Neuropsiquiatra. Muito grande ainda. É um déficit muito grande que a gente tem na parte da saúde e aonde eu falo assim que é a área principal para que esse autista consiga se desenvolver. Entendi. Porque se ele estiver bem ali, com a equipe multidisciplinar, ele consegue lá na escola dar resultado. Perfeito. Nilza, qual é, na sua visão, o maior aliado ou a maior aliada das famílias atípicas? Somos nós mesmos. Porque se a gente não tiver bem, para estar buscando outras pessoas para ajudar, fica difícil para todo mundo. Entendi. São vocês. Aliados mesmo. Tem que estar o meu esposo, a família que tá ali para nos ajudar. Entendi. É a família mesmo. É a família. É a família. A base, então. A base de tudo é a família. É a família para você. Maravilha. Muitas famílias lutam para conseguir o BPC Loas. Se você pudesse dar um recado para o INSS, qual recado você daria? Estou pé da vida.
Se é direito, para que então existe lei, gente? Por que fazem leis, então, se não estão obedecendo o que é para fazer, né? Então é muito difícil, a gente fica revoltado se é um direito dessas pessoas, é um direito, né? É por isso que quando a gente fala de leis, né? São tantas coisas, a gente precisa que seja efetivada. É isso. E agora, a última pergunta do Pinga Fogo. O que compreender o autismo significa para você, Nilza? Como mãe de pessoa autista, como presidente dessa associação linda, como ativista, como uma pessoa que tem uma experiência não só profissional, mas também prática na sua família, de um ser que você ama, eu tenho certeza, incondicionalmente. O que significa para você compreender o autismo? É o amor, porque, como eu falo para vocês, né? Ninguém está esperando um filho especial com deficiência. E quando ele nasce, quem é que vai defender? Quem é que vai amar? Somos nós, né? Somos nós, né, que demos a luz a essas pessoas que vamos ter que... Eu sempre pensei isso assim, né? Eu falo assim que eu nunca coloquei culpa em ninguém. Se ele veio para minha família, eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que amar, eu tenho que respeitar, né? E hoje eu falo, né, para você que é mamãe aí, que tá com uma criança de 1 ano, 2 anos ainda, que não sabe ainda, né, o que fazer. Procure a gente, você ainda que não conhece, né, vê nas redes sociais aí, procure, porque a gente está lá de portas abertas, né. Eu falo assim que a Renata, que é assistente social, ela é mais do que uma assistente social. Ela é uma amiga, uma pessoa que se dispõe a realmente atender você. Sei que muitas mamães, quando chegam ali, né, que estão desesperadas, já tentaram até contra a vida mesmo. Quando chegam ali, que entram com ela, que conversam, elas saem de lá sorrindo, né? Vão lá, abraçam, às vezes querem conhecer ela, me chama para a gente dar um abraço. Às vezes é um abraço que ela quer, é um acolhimento, uma palavra de amor. Então, assim, a gente não tem culpa, não se sinta culpada. Às vezes, muitas das vezes que a gente ouve, né, que o esposo chega para você e fala: você não teve condições nem de dar um filho bom para mim. Não traga isso pro seu coração, não, porque é filho dele também, foi ele que fez, né? Então, assim, a responsabilidade é nossa, né? A gente, às vezes, muitas das vezes, a gente quer jogar a responsabilidade pro outro. Eu sei, gente, eu sei porque eu tenho meu filho, eu sei que não é fácil. Eu sei o que eu passei com o Gabriel. Até, graças a Deus, o meu filho hoje, né? Eu sei que tem muitas mamães aí que não dormem à noite. A criança não dorme, às vezes dá medicação, não consegue. Passa a noite, vira a noite pelo dia. E você não tem, às vezes, muitas das vezes, nem de tomar um banho direito, porque tem que ficar cuidando. Eu sei de tudo isso. Eu queria muito, né? Quero muito um dia poder, né, a gente mudar tudo isso, né? Mudar a cabeça de algumas pessoas, né? Em relação a essas mães, quando elas estão desesperadas, né? Que vão em busca de atendimento, que não recebe, que elas gritam, que elas falam. A gente tem que entender, porque é desesperador mesmo. Quando você não tem o apoio de ninguém. É muito desesperador. E eu, assim, eu agradeço, né, a doutor Sérgio, né, que eu falo assim que o senhor é uma pessoa diferenciada. Sou nada, mulher. Sou nada. Porque assim, doutor Sou um Sérgio, ser humano como todos os outros. não é todo mundo que tem essa empatia realmente. E desde quando eu conheci o senhor, né, sempre é uma pessoa também que eu gosto, né, que dá aquele sorriso, dá aquela risada e conversa. É isso que é gostoso. Às vezes as pessoas se afastam, não sei, né, porque assim a gente sabe, né, que tem autoridades que a gente não pode, né, tá brincando, mas assim, que sei lá, que desse mais oportunidade de chegar, de falar, porque às vezes essas pessoas estão ali para querendo uma palavra. Poxa, me ajuda, eu estou precisando, né? Então, o senhor faz ali no seu serviço ali. Às vezes as pessoas estão querendo ser ouvidas. Sim. Só isso. Só isso. Então, assim, quando você abre ali, né, que você está ali atendendo essas pessoas, eu tenho certeza que todo mundo, às vezes as pessoas acham, não, eu não vou porque é homem, não quero falar, às vezes é o contrário, né?
Eu falo assim que a gente tem muitas relações assim que a gente fala, né, com autoridades que são homens. E para mim ia ser tão natural. Né? Porque o senhor está no seu papel, eu estou no meu aqui. O que eu vim buscar aqui, olha, eu quero isso aqui, eu estou precisando disso aqui. Você pode me ajudar? Posso, Nilza, eu vou te ajudar. É isso que a gente quer. Né? Então, o senhor vai continuar seguindo o seu trabalho, eu vou continuar seguindo o meu e está tudo certo. E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer que as pessoas entendam. Então, assim, saiba que o senhor é uma pessoa muito admirada por muitas pessoas também pelo trabalho que o senhor está fazendo. Diferente, viu? Obrigado. Parabéns. Moça. Obrigado. Pessoal, a gente está chegando a mais o final de um episódio do podcast Direito e Saúde. Eu queria, Nilza, passar a palavra para você fazer suas considerações finais, para você mandar um abraço, um beijo para alguém, pro seu marido, pro seu menino, que eu não sei se está assistindo. Ele fica lá assistindo. Ele coloca na TV lá e fica assistindo. Enfim, o microfone é todo seu, mulher. Eu agradeço, né, já, primeiramente a minha família, como eu falo assim, né, que para mim tá aqui, ele tá lá cuidando lá do Gabriel, cuidando do Ravi, né, o nosso netinho, que estava doente esses dias, eu fiquei muito preocupada com ele, mas já, né, aí tá tudo certo, pra gente ter essa segurança de estar aqui, né. Um abraço aí para toda a nossa equipe da AMA, que muitas das meninas que entraram aqui também, nossas amigas que estão aí participando. E falar assim que eu estou muito feliz, né? Falar um pouquinho do evento que aconteceu sábado, muito feliz mesmo. Você que foi, você que deu as mãos, você que abraçou, que foi lá para prestigiar um momento tão importante assim para a associação, um momento muito importante para a nossa comunidade autista. Um evento assim que nós fomos lá para comemorar o quê? Comemorar a doação do espaço definitivo para a associação. Isso nos engrandece muito, porque a gente fala assim, nossa, você alcançou, conseguiu com o governador, onde são várias pessoas, gente, não é só o governador, várias pessoas que se uniram ali, pessoas do bem, né, que acreditou no nosso serviço, acreditou no nosso trabalho. Então, assim, eu sou grata a todos vocês, tá? Continue ajudando. As nossas famílias que estão lá também, um abraço forte para vocês, pela confiança que vocês depositaram em mim, né, de a gente estar ali fazendo o nosso trabalho. A nossa equipe de marketing aí também, que vem mostrando aí todo o nosso serviço, eu fico muito agradecida, né, a Gia, o Léo, o Augusto, né, ao Rony, que estão por trás ali fazendo todo esse trabalho, porque era uma coisa assim que eu sonhava muito para a associação, porque assim, as pessoas quando elas estão vendo o trabalho acontecer é diferente, então hoje a gente consegue mostrar cada núcleo daquele fazendo o seu trabalho e mostrando realmente, olha, você ajudou com isso aqui, está aqui, nós estamos fazendo o trabalho, devolvendo isso para a nossa sociedade, então isso é muito importante. Então, assim, muito obrigado, né, para todo mundo, obrigado, Dr. Sérgio Muniz, né, esse podcast maravilhoso, super indico, tá, com o convidado, venha falar, porque é muito legal, o nosso é na quinta-feira que a gente faz também, a gente sempre está levando. Agora nós estamos levando toda a nossa equipe, de toda a associação, os professores, porque eu quero que cada um fale e valorize, porque são pessoas, gente, que a gente tem que valorizar, que são os professores, porque para a gente estar aqui, a gente passou por essa formação, passamos por todos os nossos professores. Então, assim, eu tenho muito respeito por eles, Então, assim, a gente está levando, cada um falando do seu trabalho, a atividade que ele desenvolve ali dentro da associação. Então, assim, um grande abraço para todo mundo, tá? E, assim, você que estiver com algum tipo de dificuldade, vaga nós não temos, mas a gente consegue te ouvir. Vá lá, no que a gente puder te ajudar, a gente com certeza vai ajudar. Maravilha, Nilza. Nilza, querida, foi um prazer, como sempre, conversar contigo. A gente sempre fala muito, né? A gente sempre fala demais. Mas é bom, eu acho que é conversando que a gente se entende, é conversando verdade. que a gente constrói ponte, é conversando que a gente resolve os nossos problemas e consegue ajudar os outros a resolver os problemas deles Temos também. projeto mais pra frente, viu? Com ele, viu? A gente tá vendo aí um projeto bem bacana. Você certamente virá outras vezes aqui, Nilza. Aguarde, aguarde. Bom, muito obrigado mesmo, tá? Pelo convite, né? A gente tá aqui, né? Graças a Deus, graças ao nosso Deus Todo-Poderoso, né, que, como ele falou assim, né, Deus, eu falo assim, que quando nós entregamos esse projeto para o Senhor, ele foi fazendo coisas assim que, para os nossos olhos assim, só para quem sabe que convive ali, do que tudo que a gente fala dos projetos da associação entende. Só quem passou o processo, Isso, né, Nilza? é verdade. Só quem viveu o processo. Isso. Pessoal, essa câmera aqui, né, Felipe?
Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Direito e Saúde. Você que está nos acompanhando, curta, comente e compartilhe com quem você acha que esse e os demais episódios vão gerar algum tipo de impacto positivo na vida dessas pessoas. O próximo episódio... Sexta-feira, Felipe? Sexta-feira estaremos aqui com o nosso próximo convidado, que será o Coronel Vital, atual secretário de Estado de Segurança do nosso estado de Rondônia. Já vão pensando aí nas perguntas que vocês vão fazer para ele. Tá bom, pessoal? Um abraço, boa noite e até a próxima.